mais do que interessante a gente fazer uma definição, né, do que é flexibilidade para cada um de nós. Eu não sei se é o meu retorno que está vindo aí, Alessandro. Não, né? Parece que sim. Não tenho certeza. Se tiver difícil para alguém aí, a turma da live, vocês vão me dando um toque, tá? Que eu estou olhando as duas câmeras, a da live e a do grupo, tá? Então, vamos lá. Definição aí de Boa qualidade noite, da boa noite. flexibilidade. Opa, Fala, alguém? primo. André. Tudo bem? Beleza? Tudo na paz? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vindo, André. Valeu. Vamos lá, Estamos desculpa atrás. definindo aí, então, né, o que é o conceito de flexibilidade, né? Flexibilidade é tudo aquilo que pode ser dobrável, né? Tudo aquilo que a gente pode facilmente aí tornar ou ser maleável, né? Então esse é o principal conceito aí se a gente for falar sobre flexibilidade. E imaginando sobre uma flexibilidade cognitiva, o que a gente traz com o pensamento de flexibilidade cognitiva? Automaticamente, quando a gente pensa, a gente passa a sentir quimicamente. Todo pensamento ele gera um sentimento. Esse sentimento passa por uma situação química no nosso corpo e essa situação química no nosso corpo nos levará a uma determinada ação. Às vezes coerente com aquilo que a gente pensou e às vezes não tão coerente assim. Exemplo, quem aqui às vezes já imaginou por vários minutos, vou executar isso quando acontecer algo comigo. Aí chega na hora de executar, não sai exatamente como você planejou. Né? Tudo aquilo que você planejou, às vezes, acontece um pouquinho de forma diferente. Quem já passou por essa situação? Manda um joinha aí. Por quê? Isso costuma acontecer com a gente. E por que isso costuma acontecer? Porque o nosso pensamento ele vai gerando química no nosso corpo. E muitas vezes, se nós não alinharmos o nosso pensamento com o que nós queremos de futuro, ou seja, de ação, que às vezes pode ser daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos ou daqui a 10 anos. Então, automaticamente, só vai ser coeso para mim enquanto ser humano, só vai fazer sentido para mim quando o meu pensamento estiver alinhado com o meu propósito de futuro. E esse propósito pode ser a qualquer momento, né? Como eu disse, num momento rápido, próximo ou muito longínquo. Aí vamos trazer isso para dentro de uma realidade. Exemplo, vou tomar um sorvete hoje. Às vezes, dentro do seu pensamento tá, mas eu não quero engordar. Isso aí vai trazer para mim uma situação que eu não quero tomar esse sorvete. Imagine que nesse momento você está incoerente com você mesmo, né? Aí o seu pensamento vai trazer para o seu corpo uma química não tão positiva assim, porque está incoerente. E você vai partir por uma ação. Vai ser ação positiva ou negativa, de acordo com o seu primeiro pensamento. Se você imaginar que isso vai te trazer um benefício, você vai lá e vai tomar e está tudo bem. Se você imaginar que por algum motivo isso vai te engordar, sua estrutura de tomar o sorvete, talvez vai te trazer até uma dor de barriga de repente. Ou seja, por que isso acontece? Porque a química do seu corpo, formada pelo seu pensamento, não está tão coerente assim com você. Então, é importante a gente se lembrar que do meu pensamento até a minha ação, sempre existirá 3 etapas, que é o pensar, aquilo que eu estou trazendo enquanto pensamento para mim, existirá o sentimento químico gerado pelo meu corpo, e aí às vezes a gente fala sentir. O que é o sentir? O sentir é o sentir carnal. Por que o sentir carnal? O meu cérebro vai disparar química no meu corpo, que são automaticamente aí substâncias químicas que vão fazer com que os neurônios se conectem.
e após essa conexão, eu vou gerar uma ação. Então, 3 etapas do pensamento cognitivo, tá? Primeiro, aquilo que eu penso. Segundo, a química gerada. Terceiro, a ação que eu vou gerar. Perceba que nesse momento, então eu dei 3 alternativas ou 3 possibilidades para você começar na sua primeira estruturação de flexibilidade inabalável para a sua vida. Porque quando você pensa, você consegue automaticamente controlar o seu pensamento. Ah, mas eu não consigo controlar meu pensamento ainda, Júnior. Como que eu faço isso? Só nesse momento aqui eu já te dei 3 etapas de um pensamento até a ação. Quando você pensa e você decide que esse pensamento não é o que é o correto para você, automaticamente você começa a disparar química no seu corpo. E você precisa aprender a estruturar isso dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio contexto. Por quê? Se você pensa, percebe que esse pensamento não está te levando para aquilo que você gostaria, ou para aquilo que vai te trazer o resultado. E às vezes isso acontece muito com a gente, né? A gente imagina, por exemplo, estou indo no mercado, vou comprar 5 quilos de arroz. Só que você passa pelo corredor de chocolate, por exemplo, e vê lá um chocolatinho que você quer. Automaticamente, seu pensamento foi para um outro lugar. Se você reestruturar o seu pensamento e falar, não, para hoje eu só vim buscar o arroz, você retorna para o pensamento do arroz e quimicamente você vai desfazer, vai cessar, parar naquele momento a química do desejo relacionado ao chocolate e quimicamente você vai se estruturar e vai fazer a ação de só comprar o arroz. Por que que isso acontece dentro do organismo humano? E aqui mora talvez o algo mais importante do todo, que é a capacidade de você pensar e direcionar o seu pensamento de forma tal aonde quimicamente o seu corpo funcione sobre aquilo que você quer. E automaticamente a sua ação gera o resultado esperado. Né? Eu não sei, muitas vezes a gente pega, vai lá, pensa em algo e age. E o resultado não sai conforme a gente gostaria. E aí vem alguns percalços, né? Poxa vida, tudo que eu fiz não deu certo. O que eu faço não dá certo. Já aconteceu com você? Você executa algo e no final de tudo você fala, ah, não deu certo, isso não é para mim. Por que que a gente pega e decide, pô, isso não é para mim? Normalmente é porque houve uma incongruência sobre aquilo que você quer realmente buscar e durante algum pensamento seu aí você não estruturou ele de acordo. E aí, consequentemente, você vai agir de forma equivocada. Então, só recapitulando todas essas 3 fases que a gente falou, e eu chamo de 3 oportunidades, tá? De você se reestruturar para alcançar o resultado que se quer. Tá ficando claro, Alessandro? Você que está aí do outro lado também. Eu não consigo perguntar para todo mundo, mas você que está aí do outro lado, me fala aí se está ficando claro. Tá sim. Joia. Ok. Então vamos lá. Você consegue perceber o que leva algumas pessoas a não ter dinheiro guardado, por exemplo. O que faz algumas pessoas tomarem algumas atitudes de modo impensado, se arrepender depois. Cara, a mentalidade é uma coisa sensacional para ser trabalhada, incrível. Exatamente. E aí você traz a questão de algumas crenças, né? E aí eu vou aproveitar o tempinho aí e vou pensando em crença, né? E essas incongruências que muitas vezes a gente pensa e imagina, uma delas e talvez uma das maiores, né? Que afeta muito o ser humano, é a questão monetária, né? Quando a gente traz a questão e eu não estou falando sobre escassez ainda, né? Estou falando só sobre a questão monetária, ou a escassez monetária exclusivamente. Por que que isso costuma acontecer, né? Porque para muitas pessoas ainda não ficou claro o que é ter dinheiro, qual o significado do dinheiro, né?
se a gente for trazer apenas para esse tipo de assunto. Às vezes algumas pessoas pegam e pensam, poxa vida, eu quero mais. Sempre a gente quer mais porque a gente sempre, constantemente, está em evolução, né? A vida humana, ela entra em constante evolução. E muitas das vezes a gente quer dar cada vez melhor e mais para nossa família a questão da qualidade de vida, né? Assim como a gente quer para a gente mesmo. Então, isso é natural também do ser humano. Mas é muito importante a gente pensar não apenas em eu quero mais, mas principalmente o quanto eu quero mais e o como eu faço para alcançar esse mais que eu quero, né? Trazendo um exemplo aqui da questão monetária, é muito importante a gente definir que para o mês que vem eu preciso criar algumas alternativas e entender que não adianta eu querer 1 milhão para o mês que vem se eu faturo só hoje na casa aí dos 1.000 por mês. Percebe que eu gero uma possibilidade do querer, e até aqui está tudo bem, porém eu estou incongruente com a minha realidade atual. Automaticamente, o que vai acontecer com esse indivíduo? A tendência desse indivíduo é cair numa situação. Oi? Desculpa. Frustração total. Então, o que muitas vezes. Eu costumo dizer, Alessandro, eu não queria dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu costumo dizer que muitas pessoas que às vezes acabam se adoecendo por isso, e vou falar só porque é o seu público, tá? Isso aqui é tese de mestrado, tá? Só para você saber. O que costuma acontecer? O indivíduo, quando ele cai, e muitas vezes a gente ouve, né? Aquele indivíduo está em depressão. Por que o indivíduo cai em depressão? Muitas das vezes porque ele gerou uma expectativa de futuro tão grande, mas tão grande, que não está alinhada com a realidade dele, independente do assunto, tá? Independente do assunto. Ele quer um resultado que está muito aquém daquilo que ele está no momento. E às vezes esse indivíduo simplesmente cai em uma rotina, onde ele sai do ponto A, vai para o ponto B, chega no ponto B, não é exatamente o que ele gostaria, e aí ele faz uma situação, que é retornar para o ponto A. E fica lá dentro, parado, pensando só na parte negativa, do não alcancei. A solução para isso qual é? É entender que nós, enquanto seres humanos, nós sempre vamos sair de um ponto A, vamos almejar um ponto B. Mas mesmo que esse ponto B não seja alcançado da forma exata como a gente imaginou, nós jamais voltaremos para o ponto A, que seria o ponto de partida. Por quê? Agora a gente vai parar no retorno num ponto C. Porque agora eu conheço lá do ponto B algumas informações da quais, quando eu saí do ponto A, eu não tinha. Então você concorda comigo que esse indivíduo, por mais que ele não tenha alcançado, ele jamais conseguirá voltar para o ponto A, porque a cabeça dele já não é mais a mesma. Mas muitos indivíduos esquecem de entender que, opa, eu cresci, que é olhar o lado positivo de tudo, né? De todo aprendizado nosso. Então, quando a gente é criança, a gente é muito curioso, né? A gente vai buscar tudo quanto é tipo de informação, perguntar os porquês, os porquês, os porquês. Existe ferramenta dos porquês, né? Falando administrativamente sobre negócio e tal. Porém, e na nossa vida? Simplesmente ser curioso. Ser curioso tem uma capacidade muito grande de nos trazer clareza das coisas, clareza das informações. E quando eu falo clareza das informações, já estou entrando no primeiro pilar aí da flexibilidade cognitiva. Aí se você quiser compartilhar aí com o pessoal, eu não vi se você está compartilhando. Tá compartilhando sim, ó. Tá compartilhando. Desculpa. Repete as 3 oportunidades para mim. Tá. As 3 oportunidades que você tem, né? Primeiro, pensamento. Seu pensamento gera o sentir, que é o sentimento.
E o seu sentimento gera a ação, que é o terceiro tópico aí. Então, esse que você está chamando aí de 3 oportunidades, são essas 3 oportunidades que você, enquanto ser humano, independente do assunto que você viva ou que você racionalize sobre ele, você tem 3 opções. Exemplo, você pensou automaticamente, você vai ou não continuar deixando o seu corpo soltar química referente àquilo e partir para uma ação. Exemplo, né? A raiva, né? O sentimento de raiva vai gerar em nós aí química da raiva, e cada vez mais química que eu deixar soltar no meu corpo, mais vai me dando raiva, porque eu estou alimentando quimicamente meu corpo. E se você tomar uma ação, muito provavelmente essa ação vai machucar alguém. Quando não mesmo você, né? Quando eu digo você, porque às vezes a dor que você gera no outro, dali uns minutos, quando você se acalma, você fala, poxa, a vida tá doendo mais em mim agora do que na outra pessoa. Quem já passou por esse tipo de situação aí, levanta a mão. Manda um joinha aí pro Alessandro. Né? Por que que isso costuma acontecer com a gente? Né? Porque as químicas do nosso corpo, ela é muito forte. Ela impacta muito, né, no nosso dia a dia e nas nossas ações. Consequentemente, no nosso resultado. Então, se eu aprendo a controlar isso, automaticamente eu vou ter melhores resultados, porque eu vou conseguir decidir se a ação que eu vou ter, ela vai ser negativa ou eu vou aprender através de uma informação como essa, de que eu só vou fazer a ação se eu realmente quiser, porque eu já tive 2 etapas. Quando eu aprender a alterar o meu pensamento, automaticamente eu não vou fazer mais ações negativas, ou eu tendo a fazer menos ações negativas. Por que que tendo a fazer menos? Isso não deixa de ser controle emocional ou inteligência emocional, né? Exatamente. Você falou a respeito de frustração. E o que eu ouço muito hoje? Alunos que ouvem por aí que é fácil ganhar dinheiro pela internet, trabalhando 1-2 horas por dia, eu ouço isso. Mas tem um rapaz que falou que se eu trabalho 1-2 horas por dia, eu consigo viver de internet. Cara, desculpa decepcionar. Você vai se decepcionar. Trabalhar pela internet é exatamente como trabalhar no offline. A diferença é que você está em outra ferramenta, em outra plataforma. Entenda que tudo que você faz no presencial é exatamente igual. Tudo que você faz é exatamente o que você faz no online. Não tem diferença nenhuma. A diferença são as ferramentas que você se utiliza. Então, se você acredita que vai trabalhar menos do digital e vai ter mais dinheiro ou flexibilidade de tempo, não necessariamente. Então, isso vai de encontro com o que o Júnior está falando. As suas ações, elas precisam ser analisadas e pensadas para que você não se arrependa depois. Ou despenda muito recurso de tempo e dinheiro para não ter resultado nenhum, porque você ouviu falar. Então, é mais ou menos isso. Pensa, esse pensamento vai te gerar um sentimento, e o sentimento às vezes é de euforia, só que você tem que saber se frear, porque senão você pode tomar algumas atitudes aí extremamente equivocadas. Irmão, manda bala aí, prossiga. Perfeito, é exatamente isso. E isso é estruturação, né? E vamos entrar aí no pilar, né? Informações claras, né? Para tudo aquilo que eu penso, eu, enquanto indivíduo, se eu vou levar toda a minha estrutura de vida para a positividade, quem não quer isso, né? Todo mundo quer só ter ações de positividade, mas nem sempre conseguimos, pois somos seres humanos e todo ser humano também erra, e tá tudo bem. O grande segredo é entender que eu posso errar de forma estruturada, mentalmente, identificando esse erro antes da ação, antes que ele realmente aconteça. E por isso que eu falo flexibilidade inabalável, geradora de resultados, oportunidades e resultados. Né? Flexibilidade inabalável, geradora de oportunidades e resultados. Porque uma vez que eu trago esse pensamento para mim, poxa vida, agora eu sou capaz de mentalizar um determinado pensamento, sinto isso de forma positiva, gero ações positivas para mim. Opa, aqui eu já estou falando sobre estratégia, né?
Estratégia para minha vida pessoal. Você imagina que eu, enquanto ser humano, eu também, você deve ter aqui inúmeros empresários, né, Alessandro? Confirma isso para mim, é isso mesmo, né? Quase todos são empresários aí. E assim como nós, né, nós precisamos entender. Sou dono de mim mesmo enquanto pessoa e sou dono de um negócio. E enquanto negócio, eu tenho um negocinho chamado que é um bebezão, né? Que eu tenho que todos os dias cuidar dele, não é isso, Alessandro? Né? Tenho que pegar na mão desse negócio, fazer ele acontecer, juntamente com as pessoas envolvidas, né? E como eu faço isso? Eu tenho que pensar estrategicamente, né? Tenho que pensar estrategicamente. Se eu não pensar estrategicamente, eu passo a ter uma distância muito maior sobre aquele resultado que eu quero. Então, se conhecer é extremamente importante. Conhecer tudo aquilo que a gente tem à nossa volta enquanto oportunidades de melhoria é extremamente importante. Dá só um minutinho para mim, Alessandro. E automaticamente... Fala aí. No final da live do Clube de Elite, o Júnior ele vai entregar um livro autografado para algum aluno. Eu vou passar o desafio no Clube de Elite. Nós vamos finalizar a nossa live no Instagram aqui. Então, ó, tem interesse de participar? Vai lá no meu story, clica no link, cai no grupo e vem participar da live com a gente, tá bom? Júnior, vamos encerrar o Instagram aqui. Não perde não, entra lá no grupo, porque agora eu vou entrar nos pilares, né? E é um tópico bem interessante aí. Agora a gente vai falar do que interessa. Então, ó, cai no clube lá, beleza? Clube de Elite está no meu story. Valeu, meu povo. Então, clica no xizinho para fechar aí, ele fecha. Sair. Isso. Falou, meu povo. Beleza. Valeu. Vamos seguir por aqui agora. Bom, como eu vinha falando, então a gente tem aí 4 pilares, né, para a gente poder falar sobre essa questão de como lidar, né, com essa flexibilidade inabalável. É importante, ao meu ver, que a gente tenha, né, o primeiro pilar, as informações claras das coisas, né? Porque diz um ditado, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Não é assim, Alessandro? Opa! Você está me ouvindo aí, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Então é importantíssimo que nós, enquanto seres humanos, e principalmente enquanto empresários desse grupo de elite aqui, que cada um de vocês tenha muito claramente qual é o alcance que eu quero ter, né? Qual é o resultado que eu quero ter no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Automaticamente, se eu tenho isso definido e desenhado, fica mais fácil para mim a geração de resultado, porque automaticamente eu vou pensar estrategicamente. E para diversas fases de um negócio, eu vou conseguir ter informações claras. Por quê? É bom que a gente pense grande, mas haja pequeno, enquanto eu for pequeno. Eu penso grande, mas eu ajo pequeno. Justamente para aquelas frustrações elas não virem acontecendo. É importante eu querer algo mais? É importante eu estar almejando sempre mais? Extremamente importante é almejar mais. Mas é claro... Chamou aí, Alessandro? Não. Achei que você tinha chamado. Mas é extremamente importante que as informações do que eu tenho, para o momento em que eu tenho, ela seja muito clara. E quando eu falo informações, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos trazer o exemplo do sorvete de novo, né? Se eu quero vender sorvete, o que é importantíssimo para mim no curto prazo? Alessandro, eu estou te ouvindo bem baixinho. Você está me ouvindo? Você está falando comigo? Eu tô. Pode aumentar o áudio agora. Pode aumentar porque já saiu do Instagram. Não tem problema, não vai dar interferência. Agora sim. Boa. Agora consegui te ouvir melhor aí.
Se precisar, você pode me parar aqui. Eu estava falando sobre isso mesmo. Você falou a respeito de informações claras. Muitas pessoas, quando vêm procurar para fazer um método de elite, quer alavancar na internet de alguma maneira. Você sempre tem que saber qual o seu ponto de partida. O que você busca hoje? É aumentar o número de seguidores? É fazer mais vendas pela internet? Você gostaria de ter, sei lá, maior reconhecimento da sua marca? Qual é o intuito? Aonde você gostaria de chegar? E a partir daí, você traça esse plano. E aí você começa a pesquisar como fazer para aumentar seguidores, como engajar a minha audiência, como gerar os melhores conteúdos. Isso tudo antes de dar o primeiro passo. Isso é o que a gente chama de informação clara. Você tem que saber exatamente o caminho que você vai percorrer para poder obter esse resultado. Senão você vai se frustrar achando que é fácil e não é fácil. Exatamente, né? E diante disso, né, eu trago uma perguntinha aí, né? Quem aqui já enfrentou alguma situação que teve que mudar completamente uma estrutura, vinha estruturando para executar alguma ação de uma forma e de repente teve que mudar completamente. E às vezes essa mudança completamente pode vir de um direcionamento de uma mentoria, né? Como o nosso Alessandro às vezes traz para vocês, né? Quem já viveu essa experiência, né? Eu pensei, mentalizei de uma forma e de repente, em algum determinado momento, eu tive que mudar tudo, né? E para executar de forma diferente. O Alessandro já riu aí um pouquinho, já imaginou várias, né? Pelo jeito, tem gente não aí. só várias, como eu passei por isso. Eu não vou dizer para vocês que o método de elite foi um acidente, mas quando eu procurei o fórmula de lançamento Érico Rocha para poder alavancar o meu negócio no digital, eu queria alavancar a ESPFlix, a nossa plataforma de cursos online. E eu fui com uma convicção, eu vou voltar de lá com as ferramentas necessárias para alavancar uma instituição online. E quando eu voltei com aquilo. Você tem que ter um negócio só, campeão. Escolhe uma coisa só. Vai ser pato agora? Não voa, não nada e não vai na direita. Você tem que escolher um. Legal. Foi aí que eu modifiquei completamente tudo o que eu fiz previamente. A PNL fala isso, né? Basicamente, eu não sei que eu não sei. E depois que eu obtive a primeira informação, é que eu tive convicção de que eu estava todo errado. E tá tudo bem também, né? E por que é importante essa questão da PNL, né? Vou aproveitar o gancho aí, né? Porque enquanto a gente não sabe que não sabe, cara, a gente pode tudo. A gente pode fazer tudo, né? E o que costuma acontecer com o ser humano, né? O ser humano, ele tem a mania de se autobloquear, né? Por quê? Com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, e às vezes isso vai trazendo para nós algumas situações onde a gente vai ficando travado, vou usar essa expressão, que acho que é a melhor que se encaixa. Quando nós nos conhecemos na essência, automaticamente os resultados que a gente quer para nós mesmos, eles ficam mais claros. Mas se eu não me conhecer, né, se eu resolver viver só de aparência, e quantas pessoas às vezes não vivem de aparência, né, Alessandro? Então é importante a gente entender assim, ó, por mais que eu cresça de forma pequena, é importante que eu cresça. E a forma pequena que hoje eu estou subindo, que é o degrauzinho, amanhã ou depois eu subir mais um degrau, mais um, e daqui a pouco, quando eu olho para um período de tempo, né? Se a gente, vou trazer para o meu exemplo, tá, Alessandro? E aí é um exemplo que olha só para vocês verem. Eu já, assim como vocês, tive um começo, assim como cada um de vocês. E olha que engraçado, acho que eu já contei essa história para o Alessandro. Meu primeiro treinamento, que foi com a turma do Alessandro, como é que isso funcionou? Eu cheguei na escola, que tinha uma vaga aberta para professores, e lá na escola eu peguei e conversei com o proprietário. E o proprietário olhou para minha cara e falou assim: Ah, mas você não é pós-graduado ainda. Eu olhei para a cara dele e falei assim: Eu não sou pós-graduado ainda, você falou certo, porém eu serei pós-graduado um dia, e eu tenho certeza que se você me der uma oportunidade, eu vou fazer dar certo. Eu usei essa expressão para ele. Ele olhou para minha cara e falou assim: Você tem certeza disso? Aí eu peguei e falei: Tenho. E te desafio, se você acreditar que não deu certo, você não precisa me pagar. Tirei o peso dele na hora. O que ele fez nesse momento, Alessandra?
Ele falou, a vaga é sua. Percebe o quanto é importante a gente entender que se eu tenho informação clara de mim mesmo, eu tenho informação clara dos cenários alternativos, e aí eu estou entrando no segundo aí, que é a criação de cenários. Né? Porque numa situação, quando eu falei isso para ele, automaticamente, dentro do meu cérebro, já ficou pensando, como é que eu vou pagar para vir de Tietê para Boituva todos os dias? Eu tenho esse caixa? Poxa, eu tenho esse caixa, mas eu vou me aguentar por, sei lá, 2 meses. Em 2 meses eu tenho que fazer com que ele me pague, senão a coisa vai ficar ruim para mim. Então é importante a gente ter esse pensamento, que nem o Jonathan está falando aí, é exatamente isso. Gatilho do sucesso. Se eu penso positivo, eu gero ações positivas. E se eu gero ações positivas, automaticamente meu resultado vai vir. Por isso que eu estou dizendo, né? Se você tem clareza das informações, se você pensa de forma positiva nas coisas e a si mesmo, automaticamente, é isso mesmo, você vira um foguete, né? Isaura tá mandando aí, ó, o torpedinho, o foguetinho, e é isso mesmo. Só cabe a nós entendermos que nós somos capazes. E toda vez que eu tenho isso muito claro, traz para mim de forma estratégica tornar-se flexível. E por isso que eu chamo de flexibilidade inabalável. Quando eu me conheço, tenho as informações claras de mim e do todo, automaticamente eu posso gerar cenários alternativos. E ao gerar cenários alternativos, eu trago tudo aquilo de forma mental, estrategicamente antecipada, de tudo aquilo que pode não dar certo, de tudo aquilo que eu preciso alterar a rota de forma mental ainda, antes de eu colocar em execução. Então, a criação de cenário mental, ela é algo extremamente, é o segundo pilar, Alessandro. Ela é Eu quero fazer extremamente um adendo importante. aqui, ó. Eu quero fazer um Pode adendo antes fazer. de você falar. O Júnior comentou que ele se arriscou junto com o dono da escola, que inclusive foi meu primeiro curso da minha vida. Ele se arriscou, mas porque ele confiava no produto dele. Ele se confiava, ele sabia do potencial dele. Eu tenho uma infinidade de alunos com produto ruim, produto, serviço, e me procura falando, Alessandro, eu quero alavancar. Mas nem a pessoa acredita no produto dela, nem a pessoa acredita que aquilo que ela oferece é de qualidade. Então, antes de você dar mais passos ou avançar, ajuste o seu produto. Monte o que nós falamos no método de Elite lá, a tua oferta. Qual é a tua promessa para o cliente? Quais são os entregáveis? Você dá garantia? O Júnior deu a garantia dele. Se eu não for bem, na sua visão, não precisa me pagar. Você tem que ter isso muito claro antes de dar o próximo passo. Não tente empurrar para o teu consumidor um produto que não vende, um produto que não tem qualidade. Tá? Então, ele confiou muito no potencial dele para poder dar esse passo. E ele só deu esse salto porque ele confiava nele, nas capacidades dele, o que é sensacional. A pergunta é: você hoje confia no produto que você vende? Você confia hoje no que você entrega, seja produto, serviço, mentoria, curso, assessoria, não importa. Você confia no que você entrega? Você já experimentou o que você oferece, o que você vende? Tenha isso em mente. Você só vai dar esse salto de verdade no momento em que você confiar plenamente naquilo que você entrega. E antes do Júnior continuar, ó, ele vai oferecer hoje um livro dele, autografado, tá? Que será entregue por algum dos alunos que estão aqui no nosso clube de elite neste momento. Dê o print da nossa tela neste momento, guarda no celular, finalizando a live, vai me marcar, alessandro.pnlbr, vai marcar o Júnior, juniorsa.oficial, é isso? Isso. E o mais criativo, o post mais criativo no Story, vai ganhar o livro do Júnior autografado, escolhido por ele, fechou? Júnior, retoma aí que é contigo, irmão. Show de bola. Então, como a gente vinha falando, é exatamente isso, né? A criação desses cenários, ela é extremamente importante. Confiar em si, extremamente importante. Flexibilidade inabalável, uma vez que você traga isso para dentro da sua vida, tenho certeza que isso será um diferencial estratégico para a formação do seu sucesso. Vou fazer um adendo aqui, né? E questionar o pessoal aí. Quem puder aí, fala aí o que é sucesso para você, né? O que é sucesso para você? Qual é a definição de sucesso hoje?
É importante isso ficar claro para cada um, para cada ser humano, principalmente para cada gestor de negócio, que a gente está aqui em plataforma onde tem vários, né, gestores de negócio. O que é sucesso para você? Porque tem muita gente, Alessandro, que só associa sucesso à questão monetária. Mas isso é só uma parte do sucesso, né? Então, quando a gente vai falar de sucesso, é bom que fique claro, né? A primeira clareza das informações lá, ó. O que é sucesso para mim? Porque às vezes tem tanto sucesso em cada ação pequena que a gente realiza e a pessoa às vezes não comemora, né? Isso já aconteceu com vocês? Né? Vocês já perceberam situações como essa, né? Olha lá, ó. O Jonas está dizendo, né? Sucesso é poder respirar e saber que a cada dia. Opa, sumiu aqui da minha tela. Temos a Consegue chance ler de aí para mim? tentar seguir, ó, o Diogo disse primeiro, tá? Sucesso é família unida. O Ah, que Jonatas legal. disse: sucesso é poder respirar e saber que a cada dia temos a chance de tentar seguir mais e mais. Legal. Agora você imagina esses conceitos, né? E eu acredito que família unida, para mim, também é um dos pilares, tá? Do sucesso. Então compartilho aí com ele. É, e imagine assim, esse é um dos pilares do sucesso. Mas a gente tem sucesso em tantas e tantas coisas, e às vezes em ações pequenas. E às vezes, por exemplo, ó, eu saio daqui no final de semana, normalmente no domingo, vou até o clube. E ao entrar no clube, eu vou em um lugar específico que é a sauna. Sabe para quê? Para fazer 3 sessões de 15 minutos na sauna. E eu fico com aquela respiração daquele calor. Tem gente que odeia, tem gente que adora. Mas isso para mim é um momento de sucesso inigualável, porque é o meu momento, é o momento em que eu tiro para mim enquanto pessoa, né, para cuidar um pouco de mim. Então Meu perceba irmão, que a gente você tá precisando de um hobby, cara. eu Sauna, tô cara. precisando Não, do não, fora eu jogo tênis também. Agora eu tô com alguns hobbies aí que depois a gente o cara compartilha. joga tênis, eu sou da época do taco, eu jogo taco. Entendeu? Taco faz tempo que eu não jogo, mas eu sei jogar também. Então você me convida que eu vou, fica à vontade. Mas é importante, cara, é importantíssimo a gente ter a compreensão, né? E entender que existe sucesso nas pequenas coisas. E que se a gente identifica isso, a gente, se a gente consegue identificar esses pequenos sucessos, a gente está mais próximo de alcançar a flexibilidade inabalável e trazer isso como forma estratégica para dentro da nossa vida. Por quê? Muitas pessoas, como eu falei, né? Ela olha lá o resultado final que ela quer e esquece dos pormenores. E o sucesso real das coisas, elas estão nas pequenas coisas diárias que você alcança, que você executa e que você cresce. Mas E vou fazer muitas um vezes, adendo. E vou fazer pode um falar? adendo. O sucesso, ele está no trajeto e não, às vezes, no alcance final ali. Não na conquista, mas em todo o trajeto, tudo aquilo que você percorreu até chegar lá. Tem um filme muito legal que chama Clique. Já assistiu esse filme? Que o cara ele fica Já. passando através do microfone, do controle a vida dele e vai avançando e no fim ele morre e não viveu nada. É bem isso que você está. Exato. Então é importante, né, a gente entender isso. Existe uma ferramenta, talvez a gente faça ela aqui, dependendo dos minutos que a gente tiver ainda, para a sua equipe aí, para todo mundo que estiver com a gente. Que é uma análise, um tempo de análise para nós mesmos, né? Para nós enquanto seres humanos. E aí fica uma pergunta para você se responder, mas nós não vamos tratar disso agora, vai ser um pouquinho mais para frente, se tempo der, né? Se o Alessandro aí me deixar, né? Que é Até meia-noite tá liberado. então tá bom, tá top, vai dar tempo. Que é a questão assim, quem de vocês, né? A gente tá com algumas pessoas aqui. Quem de vocês tem parado para pensar em si nos últimos 6 meses, por exemplo? Não vou nem muito longe, vou colocar 6 meses. Qual de vocês realmente tem parado e falado assim, poxa vida, quem sou eu? Mas quem sou eu na minha essência, não quem sou eu para o mundo. Porque muitas vezes a gente tenta pôr capas, né?
A gente tenta ficar se moldando pelo que o mundo quer da gente, ou a gente acredita que o mundo quer da gente. E às vezes o mundo nem quer isso da gente, mas a gente, puxa vida, a gente tá pensando que é isso. Então deixa eu ir me moldando de acordo com aquilo que eu acredito, né? E às vezes esquece de se ouvir. Quem aqui já teve situações, exemplo, né? Eu quero trocar de carro. Poxa vida, eu preciso trocar de carro? Quem já se perguntou esse tipo de coisa? Ah, mas fulano, beltrano, ciclano, pode falar aí, Alessandro. Eu. Você, me dá um exemplo aí do Eu tô com um porquê que carro você quer simples. trocar de carro. Não, eu tô com um carro simples e a galera lá da plataforma do Pablo fica mandando eu colocar um carro mais top. Troca esse carro. Troca Cara, essa Amarok aí. Você tá brincando que você vai aparecer aqui com esse carro? É assim que eles falam. Entendeu? eu acredito e também vivo esse tipo de situação, tá? Eu tenho um diretor, na verdade um presidente que fica na minha cabeça o tempo inteiro. Por que você não troca de carro? Troca de carro, compra um carro do ano, compra isso, compra aquilo. Porém, hoje eu sou apaixonadíssimo pelo meu carro, porque o meu carro é um carro completo e me completa. Então, o que é o sucesso de andar neste carro que eu ando? É um carro que me completa, porque tem conforto. Então, é algo que eu já predefini. Estrategicamente, informações claras. O que eu quero no carro? Eu quero isso, isso e isso. Esse carro tem todos? Esse carro tem todos. E, detalhe, ainda é um carro barato em relação a alguns carros zeros. E que muitas vezes nem tem tanto opcional ou conforto que o meu tem hoje. Então, entra algumas situações que é importante a gente entender. E por que, que eu não troco de carro? Porque esse carro já, neste momento, é o suficiente para mim. Ele me completa. Então, é o meu sucesso. É o sucesso que eu alcancei. Isso ficou claro para mim e eu tenho vivido e pautado minha vida nesse tipo de situação. E, às vezes, eu conversando, eu também tenho mentor, tá? Também tenho coach, né? E, às vezes, conversando com um coach, esses dias atrás, ele pegou e falou assim para mim, por que tal coisa não te dói? E aí eu fiquei me questionando, por que tal coisa, é um assunto específico aí particular, por que que isso não me dói? Aí eu cheguei a uma resposta e falei para ele em seguida, eu falei assim, sabe por que não me dói? Porque na tomada de decisão atual, eu já identifiquei tudo aquilo que eram informações claras que eu precisava, já criei todos os cenários que eu precisava criar em relação a esse tipo de assunto. Automaticamente já fiz as análises das minhas ferramentas, exemplo, no carro, meu bolso, e automaticamente isso então para mim é o meu sucesso. Eu não tenho que fazer medidas diferentes, tomar ações diferentes, porque o mundo quer, ou porque simplesmente o outro gostaria que fosse dessa forma. Se não tiver alinhado comigo mesmo, com o meu eu interno, tende a não fazer sentido. E aí daqui a pouco eu vou lá, imagina a situação. Se isso está muito claro para mim nas pequenas ferramentas, aí eu vou lá e compro um carro, agradei a Deus e o mundo visualmente aí, né? Porque é isso que vão fazer uma análise. Aí eu tô num carro que é o banco é um pouco mais duro. Aí eu tô num carro que não tem um aquecedor de banco, por exemplo. Aí eu tô num carro que eu olho pro meu armário ali, tem um boleto de mais 60 parcelas para pagamento. Perceba que vai trazer uma situação de um contexto totalmente diferente daquele que eu desenhei para minha realidade. Por consequência, eu passo a ter um problema. E o que deveria ser uma satisfação de sucesso para aquele momento, daqui a pouco vira um transtorno. E aí eu passo a ter um problema. Eu faria assim? Não. É mais fácil então eu entender. Poxa vida, eu estou ganhando R$ 1 milhão por ano. Desse R$ 1 milhão eu vou separar 200 mil todos os meses e em 12 meses eu vou comprar a Ferrari, né? Que o Alessandro vai estar me vendendo. Olha só que show. Perceba que então eu gerei uma informação, automaticamente redesenhei, criei novos cenários para minha realidade e fui lá e adquiri agora um carro totalmente de luxo, esportivo, legal, que eu queira estar. Mas eu fiz uma evolução do meu pensamento. E todo o meu contexto veio junto com essa evolução.
para que eu não gere o risco de me frustrar no futuro. Isso faz com que eu haja de forma estratégica. Isso me transforma numa pessoa que tem flexibilidade e que essa flexibilidade se torne cada vez mais inabalável, Deixa eu fazer independente uma pergunta. do que o contexto queira. Falei. O que você está querendo dizer, então, é que nós precisamos respeitar as etapas, sem querer Exato. colocar a carroça na frente dos bois aí. Tudo no seu tempo. Nem tudo no seu tempo. E aí eu vou só corrigir uma situação. Se a gente trouxer para o nosso cérebro humano que tudo ao seu tempo, a tendência é você relaxar na música, né? Deixa a vida me levar. E não funciona dessa forma. Nós, principalmente, né, que somos gestores de negócio, entendemos que nós precisamos fazer as coisas acontecerem. É que nem o marketing, né? Por que que alguém vem comprar de mim? É porque eu gerei a demanda nas pessoas, né? E as pessoas vão querer o meu produto porque eu estou gerando uma demanda. Essa é a ideia do marketing, né? Automaticamente, você é o cara do marketing, eu estou entrando em marketing, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque por tudo que eu conheço até agora, né, em relação ao marketing, né? Se você gera um marketing, você gera adequado, tá? Você gera no outro a vontade. Gerou a vontade, a tendência da demanda ela é muito maior. E automaticamente você já tem meio caminho andado para uma venda, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E automaticamente a gente precisa nos estruturar e pensando, poxa, eu sou um ser humano que quero crescer, que quero ter mais qualidade de vida. Se eu ficar parado no mesmo lugar, eu não vou alcançar isso. Então eu tenho que entender quais são as minhas condições neste momento e buscar alternativas que são os cenários, segundo tópico aí, buscar alternativas mentalmente de como eu melhoro isso para poder construir no próxima etapa um ponto positivo. E aí eu vou subir um degrau, eu vou caminhar para o meu próximo sentido positivo. Eu não vou ficar esperando do universo, eu vou gerar ações. Mas o meu convite é para que você gere ações primeiro de forma mental, a ponto de, entre 5 alternativas aí que você crie de cenário alternativo, automaticamente você escolha quais são o melhor dos 5 para que você haja. Exemplo, vamos imaginar assim, ó, vou plantar uma árvore na frente da minha casa. Ok, vou plantar uma árvore na frente da minha casa. Já para eu já tenho as informações. Ou eu preciso de uma semente, ou preciso dela já um pouco desenvolvida, ou vou comprar uma árvore já grande, trazer e plantar aqui. Qual vai ser a informação clara que eu vou trazer? Qual dessas 3 opções? Defina uma delas. Vamos supor que vai ser a que eu vou pegar pequena para crescer aqui na minha frente. Ok. Então, cenários, criação de cenários. Eu vou trazer uma árvore frutífera, vou trazer uma árvore só para criar sombra aqui, e aí, cenários, ó a criação. Não, eu vou trazer uma frutífera. Só que quando começar a dar fruto, automaticamente tudo quanto é vizinho vai vir jogar pedra aqui para derrubar o fruto e vai acertar minha vidraça aqui na frente. Vai valer a pena eu colocar uma frutífera, sim ou não? Na frente da minha casa, tá? E eu não estou falando no meu sítio, onde só eu ia lá colher ou alguém que eu deixasse. Estou falando na frente da casa. Então, esse cenário é positivo. Opa, identifiquei um possível problema. Eu posso aqui na fonte, enquanto eu estou criando cenário ainda, definir que, opa, não é essa estrutura que eu quero. Então, eu quero para sombra aqui na frente. Ok, então eu vou pegar uma para sombra. Ah, mas meu vizinho vai parar o carro. Ó, perceba que nesse momento eu trouxe 2 cenários negativos. Você chama isso de processo? São processos ou não? São processos, exatamente isso. A criação de cenários são processos, onde eu estou trazendo mentalmente esses processos, vamos assim chamar, pensando. É que normalmente processos eu trago mais na ideia do que é negócio, né? Se a gente direcionar algo para negócio.
mas não deixa de ser um processo estruturado, tá? Então eu criei ali a alternativa. A mente humana tende, porque nós crescemos assim, né? Só vendo notícias ruins, né? E por consequência, quando a gente fica numa certa idade, onde a gente está no mercado de trabalho, está fazendo as coisas acontecerem, a gente normalmente entra naquela fase. Pô, deixa eu pensar no negativo primeiro, né? Ao invés de pensar no positivo primeiro. Então, aí vamos pensar nos cenários positivos. Poxa vida, daqui 3 anos eu vou estar chupando manga, né? Porque vai estar dando manga aqui na frente. Ou, daqui a 3 anos essa árvore vai estar grande e eu vou estar podendo estacionar o meu segundo carro aqui na frente. Por enquanto eu só tenho um, mas aí eu já vou ter dois com 3 anos. Então perceba que eu posso gerar cenários positivos para fazer com que eu execute mais rápido as coisas, mas como eu também posso criar cenários não tão positivos assim, a ponto de me fazer não agir naquele formato, evitando um possível problema. E qual o problema? O problema ainda nem existe na realidade, mas é um problema que eu estou eliminando na fonte, onde iria doer em mim enquanto pessoa. É um problema que, enquanto pensamento, eu não vou transformar ou não vou gerar uma ação que seja incoerente ou incongruente com aquilo que eu realmente acredito, com aquilo que eu realmente quero. E isso vai me fortalecer na hora de eu agir. Porque quando eu agir, agora eu já sei que a árvore que eu vou comprar e vou plantar e vou fazer ela regar para que ela cresça, gere uma sombra para que eu possa estacionar o meu segundo carro, que o meu primeiro carro já fica dentro da garagem na sombra. Olha que legal. Estou ajudando a mim definir aquilo que eu quero. Vou partir para a ação agora. Lembra as três oportunidades lá? Vou partir para a ação agora de uma forma totalmente estruturada. E pensando na flexibilidade inabalável, poxa, isso me deu uma força enorme. Então, toda vez que eu penso de forma flexível, mentalmente de forma flexível, isso vai gerar uma ação muito mais fortalecedora e, consequentemente, diante disso, você melhora suas oportunidades e melhora seus resultados finais. Concorda comigo, Alessandro? Caramba, a aula é absurda, hein? Puxa vida. Se aplica, cara, muito no nosso contexto. E aí eu fico pensando aqui o tanto de decisão que eu tomei e não foi tão inteligente assim, né? Eu não vou Ok. entrar em detalhes, mas são coisas que começa de uma... Eu vou dar um exemplo, tá? Quando o método de elite começou a alavancar alunos, eu encontrei um fornecedor de troféu. Hoje esse fornecedor não consegue me atender. E quem disse que eu acho um fornecedor que me entrega nos mesmos moldes? Eu vou precisar criar um outro formato de troféu. Essa foi Exato. uma criação ruim de cenário, que eu não pensei. Confesso que isso passou batido. Então, e é importante, mas é importante a gente entender que a gente não sabe de tudo ainda, né? A gente não sabe exatamente aquilo que a gente sempre quer. Por que que eu falo isso? Porque a gente almeja algo de futuro. E aí, ó, quer ver? Algo simples, que muitos de vocês, tenho certeza, já ouviu falar em alguma vez. Mas se eu perguntar, vai lá na sua gaveta, pega e traz e mostra aqui na câmera. Eu acho que vai ser um ou dois, se tiver. Exemplo, qual é a sua meta para os próximos 6 meses? Qual é a sua meta para os próximos 12 meses? Qual é a sua meta para 36 meses, que são 3 anos? E qual é a sua meta para os 5 próximos anos? Ah lá, Alessandro, top, show de bola. Eu tenho o meu ali também. E por que que isso é extremamente importante, gente? Porque a tomada de decisão, ela vai tornar-se realmente próspera no presente se você tiver esses conhecimentos. E automaticamente você vai conseguir subir o degrau por degrau, que é o desenvolver de tempo em tempo. Ô, Alessandro, uma pergunta, quer ver? Para clarificar. No dia que eu fui aí para a gente bater um papo, você comentou comigo, né? Ó, eu lembro de você com aquela situação.
Hoje, quando você olha para mim, você está vendo o mesmo Júnior que você via no passado, que era seu Não, professor? não, não. Eu te vejo como um grande player. Na época você estava aprendendo, né? Mas sabia mais do que eu. Exato. Mas olha só que interessante, né? Sabia mais do que você. Hoje, eu vou dizer ainda, eu sei algumas coisas mais do que você em determinados assuntos, assim como eu aprendo com você muitas coisas em outros determinados assuntos. Já te falei isso. E a vida é exatamente isso. O quanto nós estamos entendendo. Isso aqui é estratégica, é flexibilidade inabalável. É entender que eu sou um constante aprendiz. Eu vou aprender todos os dias com situações, com exemplos, com professores, com mentores, e ao mesmo tempo eu sou humilde o suficiente para aprender com meus erros. E sou tão humilde para aprender, olha só onde eu estou entrando, hein? Sou tão humilde, eu me tornei tão humilde a aprender que eu também posso aprender com os cenários mentais. E ó, eu vou fazer Evite, uma contribuição aqui, tá? claro. Vocês aqui vão perceber que as pessoas de alto impacto, alto nível, elas estão sempre passos à nossa frente. Sempre, passos à nossa frente. E eu fiz a pergunta que não quer calar para o pessoal lá do Pablo Marçal. Por que vocês me escolheram? Por que o Alessandro é convidado para tudo? Por que o Alessandro está sempre no meio de vocês? Não é possível que eu seja tão bonito assim, embora eu acredite que seja um bom, né, um bom motivo, mas não é isso. A resposta, a resposta que o cara me deu foi o seguinte: Alessandro, o Pablo, ele vai ser presidente do Brasil, certo? Você tem na sua mão uma cidade de 70 mil habitantes e você tem uma região de quase 1,5 milhão de habitantes. Você é uma pessoa que se mostrou promissora do ponto de vista de influenciamento. Então nós estamos de olho em você para 2026 ou 2030. Olha isso! Então eu preciso que você esteja caminhando conosco agora. Isso é Ó, visão. então, eu vou te trazer, ó, olha só que interessante, pessoal. E o quanto isso tem força, tá? Você acabou de trazer para nós, ó, que esse pessoal lá que está te convidando, eles têm informações claríssimas daquilo que eles querem e das condições atuais. Esses caras, eles estão criando cenários, entendendo as possibilidades, eliminando tudo aquilo que não é tão positivo assim e ficando com aquilo que é positivo na visão deles. Já preencheu dois pilares. Você concorda comigo? E Com é certeza, faz exatamente todo os sentido, dois que nós faz estamos todo falando sentido. aqui. Hã? Todo sentido, cara. Exato. Então, ó, já preencheu os dois pilares só nesse exemplo que você acabou de citar para nós. Agora, você imagina a força que isso tem, cara. Se tem gente de alto escalão, altos players do mercado, bilionários aí, né? Que estão, milionários, bilionários, que estão fazendo esse tipo de situação. Por que que nós, meros mortais, não estamos pensando nisso? Quando nós, meros mortais, e para um grupo de elite, né, que é o grupo do Alessandro aqui, top esse grupo, fiquei muito contente quando eu recebi o convite de participar, porque compartilhar conhecimento é extremamente importante, mas como eu disse, eu tenho o foco de constante aprendiz, e isso tem uma força enorme. Isso faz com que a gente aprenda a cada dia. De vez em quando aí, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na palavra insight, né? Hoje eu tive um insight, né? O que é ter um insight? É ter aquele pensamento que veio assim de repente de uma frase, de uma informação, de um exemplo, e que isso faz sentido para a minha vida, né? Então eu pego aquilo e às vezes eu aplico ou eu simplesmente não aplico. E aí eu costumo dizer assim, né? Tudo aquilo que eu conheço e não compartilho vai ficar só em mim. E às vezes trava em mim, né? Fica parado ali em mim. E às vezes eu não vou nem agir sobre isso. Mas se você passa a entender que toda informação, seja ela positiva ou negativa, ela vai te ajudar na criação do seu melhor cenário, a tendência é que você haja de forma mais rápida, de forma assertiva e, por consequência, seus resultados cheguem muito mais rápido. E às vezes tem aquela situação que você fala, né, Alessandro? Pô,
ó, fulano estourou, né? Fulano fez 10K, fulano fez 20K. Outro dia você falou para mim que já tem aluno nos beirando os 80, né? Top. Fiquei Esperando muito não, já feliz de bateu. saber. Você vai ver Já no evento. bateu os 80. No evento ele vai Parabéns, pegar o parabéns troféu. aí. Show de bola, parabéns. Por que que isso costuma acontecer? É estratégia focada. Focada em quê? Em flexibilidade, porque eu tenho certeza que o que te levou ao 10K não foi a mesma coisa que te levou ao 20 ou que está te trazendo aos 80. Você teve que tornar-se flexível automaticamente, porque é um caminhar, é um desenvolvimento e cada momento é uma realidade. Cada momento é clareza das informações, cada momento é criação de novos cenários, novas alternativas. Cada momento é análise das ferramentas. E aí eu vou entrar aí no terceiro tópico, né? A análise das ferramentas atuais. Exemplo, quando você iniciou lá o seu 10K para essa pessoa que hoje aí já passou dos 80, ela tinha uma realidade. Você, ao fazer essa mentoria, automaticamente você identificou um cenário de ferramentas atuais e possíveis de conhecimento dela, de produto dela, e muitas vezes, ou de serviço dela, não sei exatamente do que é, mas muitas vezes tenho certeza que você teve que fazer uma análise de tudo isso e após essa análise de tudo isso, propor algumas melhorias. Creio eu que foi mais ou menos nessa pegada, né? Porque é estruturação de processo, como você falou, né? A gente está falando com empresários, gestores. Então, é importante a gente entender quais são as ferramentas atuais que eu tenho. Se eu entendo, eu posso navegar. Imagine assim, ó, eu tenho as informações claras, eu tenho os cenários alternativos criados, mas eu tenho a ferramenta correta? Eu vou E até aí, trazer a situação desse aluno especificamente. Quando ele começou o método de elite em si não existia ainda gravado, só existia a mentoria. Ele faturava uns 7 mil por mês. E ele era um cara que ele tem um potencial de venda absurdo. É o Otávio, vocês vão conhecer ele no método de elite, na imersão empreendedor de elite comigo lá. O que foi identificado? E eu acho que é aí que você está falando das ferramentas. Eu percebia que ele vendia, mas não vendia o tanto que ele poderia vender. Segunda coisa, nós observamos que a margem de lucro dele era muito pequena e ele só fazia isso por crença. Se eu não coloco o preço lá embaixo, eu não vendo. Quando ele melhorou a margem dele, melhorou a questão financeira. Terceiro ponto, ele comprava mal demais. Ele não negociava, ele pegava o primeiro orçamento e fechava. E o próximo ponto foi que ele dava desconto demais. São 4 exato, tópicos aí. exato. Que se a gente for falar sobre a questão das ferramentas, eu acredito que a gente sempre vai voltar para o mesmo lugar, chamado conhecimento. Concorda comigo, o Alessandro? Porque seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida de negócios, o conhecimento são as ferramentas ou são o princípio das ferramentas que nos levarão para o próximo passo, né? Exemplo, é um Pega, sistema, é uma pega essa planilha, frase. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. top, Continua. exatamente ela, é exatamente ela. E isso é tão real, porque muitas vezes a gente, exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta pronta, eu tenho uma ferramenta pronta, online, que eu poderia estar vendendo ela todos os dias. Conversando com o Alessandro, o que eu falei para o Alessandro? Eu falei, Alessandro, eu ainda não pus ela no online. O Alessandro quer me bater às vezes, né? Deus me livre. Então, é esse tipo de situação. Eu não tenho a ferramenta pronta para colocar. Poxa vida, mas tem tanta ferramenta pronta no mercado, por que eu ainda não coloquei? Aí daqui a pouco eu vou receber um troféu do Alessandro, né? Vão para frente aí nesse novo projeto, né? Vai acontecer, vai acontecer. Vou entrar nessa onda aí também de receber troféus. E por que eu estou falando isso, né? Porque é uma realidade, né? O quanto em N situações, às vezes nos falta a ferramenta certa.
Então eu tenho a informação clara, eu criei vários cenários e eu esqueço que eu preciso de ferramentas. Ferramentas são extremamente importantes para me ajudar a alavancar de forma mais rápida, tá? Então, isso bem claro, essas 3 primeiras etapas bem clara de qual ferramenta eu necessito de acordo com o melhor cenário criado por mim, mentalmente. Eu alinho essas ferramentas e aí sim eu posso passar para o 4º pilar, que é nosso último pilar, que é a questão da nossa tomada de decisão estratégica. E aí sim, aqui nesse momento eu falo que se eu já tenho informações claras, já tenho o meu melhor cenário desenhado, já entendi quais são as ferramentas necessárias para que eu ponha em prática o melhor cenário definido. Por consequência, eu posso fazer minha decisão, minha tomada de decisão estratégica, pois nada para trás eu deixei a desejar. E ainda assim, o resultado pode não ser o esperado. Pode ou não pode? Com certeza. Às vezes ele vem melhor do que você imagina. Exato, é isso que eu ia falar. E por que que isso é importante? Te parabenizo pelo seu pensamento. Porque eu tenho certeza que daqui, das pessoas que estão aqui, algumas delas pensou, o resultado pode vir negativo. Olha, você já pegou o fio da meada, que é o quanto positivamente você está pensando em seu negócio e o quanto positivamente você está pensando em si. Sabe aquele negocinho que ele acabou de falar lá atrás, né? É aquilo que a gente acredita, o quanto a gente acredita na gente mesmo, né? O quanto a gente acredita no nosso produto, no nosso serviço. É disso que a gente está falando, né, Alessandra? É a possibilidade que a gente tem de entender. Se eu já conheço muitas informações, se eu já criei todos os cenários possíveis, se eu já identifiquei qual ferramenta eu preciso para alavancar para o próximo passo, eu tomo a decisão de forma estratégica e principalmente eu acredito nela. Concorda Deixa eu comigo? fazer uma contribuição aqui. As Manda bala. pessoas, elas começam um planejamento pensando no mínimo, entendeu? Cara, eu preciso de hoje. Eu recebi a ligação de um cara que está se tornando corretor e ele falou, cara, se eu vender um terreno por mês, eu tô tranquilo, porque eu já garanti meu salário. Olha a mentalidade. Nunca comece um projeto pensando no mínimo, porque você vai fazer o esforço mínimo. Visualize lá na frente. Vocês estão entendendo? Às vezes, eu confesso que quando eu comecei o método de Elite, eu tinha uma noção de resultado. Eu não sabia que ele seria 10 vezes mais do que eu projetei. Só que eu estava preparado para alcançar esse resultado. Não num tempo curto, mas eu já me planejei. Se hoje você falasse para mim assim, dezembro, Alessandro, em junho você vai estar conversando com, sei lá, Geraldo Rufino, com o Lázaro do Carmo, com o Pablo Marçal, com o Wagner, eu não ia botar fé, entendeu? Mas eu nunca duvidei que em algum momento eu poderia fazer isso. Então sempre pense que é possível. Eu vejo a gente se nivelando por baixo, cara. Para com isso, para com isso. O tanto de aluno que tem potencial de escalar e aí fica preso na escassez com emprego, sabe, que paga pouco. E, enfim, mas essa é uma decisão da pessoa, não é minha, é uma decisão da pessoa. Ela vai só tomar essa decisão no momento que ela estiver preparada. Para isso, ó, pega o código do Júnior. Você tem que ter informação clara do que te espera, beleza? Você tem que analisar os cenários, se as decisões são mais positivas ou mais negativas. São os pró e contra. Quais são os pró de dar o próximo passo? Qual o contra? O próprio Júnior mesmo. Ele falou para mim, o dia que ele veio aqui no Belo Sábado, que ele está disposto a largar uma renda de X, que eu não vou nem falar o nome, que é muito mais do que a média eu não vou entrar em detalhes, mas é dinheiro pra cacete. E ele está disposto a abrir mão, porque na análise que ele fez de cenário, ele viu muito mais possibilidades. As ferramentas que ele deixa de usar, ele pode aprender, pode escalar muito mais. E ele já visualizou isso. Então, sempre que você iniciar um projeto, visualize obtendo o máximo de resultado possível. E aí você corre atrás disso. Você pode não bater 100 mil em faturamento. Só que se você se nivela por 10, você vai chegar em 10. Você pode não bater 100. Você pode chegar em 80 e falar, droga, não cumpri meu objetivo. Só que você faturou 8 vezes mais do que antes. Deu para entender, né? Retoma aí, irmão.
Exatamente, é bem nesse sentido mesmo, tá? E é importante, né, a gente entender que nós, se a gente acreditar na gente mesmo, se a gente seguir à risca determinados processos, né, que determinados mentores nos trazem, e nem tudo aquilo que eu falei, eu tenho certeza que vai servir para todo mundo aqui. Mas muitas das coisas que eu falei, eu tenho certeza que algumas se encaixam na sua vida, algumas se encaixam no seu negócio. O detalhe está, qual dessas coisas que se encaixa para você, você vai ser capaz de realmente pegar e executar no seu dia a dia, né? Eu tenho certeza que daqui para frente você vai sempre se lembrar da palavrinha flexibilidade inabalável. Opa, flexibilidade inabalável. Eu estou executando uma ação na atualidade, no momento, levando em consideração aquilo que eu aprendi, que é flexibilidade inabalável, ser uma pessoa que tem flexibilidade inabalável na minha bagagem, no meu dia a dia, de forma estratégica para o alcance do meu sucesso? Tenho certeza que depois de hoje você nunca mais vai se esquecer disso, né, não, Alessandro? E isso é importante, né? Por que é importante? Porque N coisas aqui a gente já falou, mas basicamente é importante para que você tenha a geração de oportunidades ou de melhores oportunidades percebidas por você mesmo. O Diogo falou, ter propósito é fundamental. E é exatamente isso. E vou contar um exemplo para vocês de história de vida, tá? Quando eu cheguei lá em 2008, lá pedi para dar aula lá para o Alessandro, né, para a turma do Alessandro, para o rapaz lá que era dono da escola na época, eu já tinha definido um propósito, que olha só para você ver, era ser palestrante. O Alessandro conhece dessa história. Era ser palestrante. E lá atrás eu identifiquei, poxa vida, mas para ser palestrante eu tenho que ter escrito um livro. Para ser palestrante eu tenho que ter dado aula. Para ser palestrante eu tenho que ser mentor. E como é que eu vou fazer tudo isso se eu não sou nada ainda? Aí existia uma coisa, eu podia me travar e parar por ali e imaginar que isso não seria uma realidade no futuro, ou eu poderia ir criando cenários de tempo em tempo e eu identifiquei lá atrás, poxa, eu primeiro para isso preciso ser professor. Como é que eu vou ser professor? Criando minhas próprias oportunidades. Como ninguém me ofertava, porque eu ainda não era pós-graduado, então eu fui e comecei a bater. Até que alguém me deu a oportunidade de ser professor de uma primeira turma, da qual eu me orgulho muito. Hoje eu tenho esse cara aí que foi top nas aulas, ele era muito questionador, me lembro muito disso. E o quanto eu cresci. E pra você, olha só um exemplo, né? Ele fazia tanto questionamento, e esses questionamentos eram tão importantes para mim que eu chegava da aula que eu dava para ele, eu reestudava a aula que eu dei, e quando eu ia dar aula para a turma dele, se eu normalmente estudava para dar aula 2 horas, para ele eu ia estudar 6, porque eu sabia que ele ia me questionar muito mais. E isso fez com que eu tivesse muito mais resultado enquanto professor. E olha só, quando eu saí daquela escola, eu estava com 7 turmas. Não sei se você tem esse conhecimento, Alessandro, mas quando eu saí daquela escola, eu tinha 7 turmas, da primeira onde eu entrei pedindo para dar aula. E detalhe, É nunca sinal que é fiquei bom, sem né? É sinal que receber. é bom, né? Oi? É sinal que é bom, né? Então, eu nunca fiquei sem receber, então eu sempre fiquei contente desde lá, né? Desde lá de trás. Ainda bem, né? Então, nesse contexto geral, é interessante conhecer esse tipo de história, né? Porque às vezes a turma olha para mim hoje, às vezes vai olhar para o Alessandro e vai falar: pô, esses caras já são players de mercado, já estão lá em cima, né? Mas a gente começou pequenininho, né? A gente realmente começou engatinhando. E eu estou contando o meu começo para vocês, daquilo que vocês conhecem hoje do Júnior enquanto mentor, enquanto coach, enquanto treinador de equipe, tá? É, então é importante, se cada um de nós podemos, qualquer ser humano pode. E por que que pode? Porque existe uma realidade que a mente humana, ela não sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro se você tiver de olhos fechados. Quem já conhece isso aí, dá um joinha.
quem conhecia essa informação de que a mente humana ela não sabe o que é real e o que é imaginário se os olhos estiverem fechados. Isso foi o titio Alguns Freud aí. que disse, hein? Titio Freud era demais. E por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece e por que que isso é importante para nós? E o que tem ligado, né, nesses 4 pilares aí que eu trago, o que está ligado diretamente a isso? Na nossa capacidade de, às vezes, fechar os nossos olhos e poder ir além, né? Se a gente faz esses 4 pilares de uma forma totalmente estruturada, nós podemos ir além ainda, ir além da ação. Mentalmente, após a tomada de decisão, eu consigo ainda visualizar o resultado final. E às vezes esse resultado final, que seria o 5º passo aí, tá? Mas aqui eu já estou no suprassumo, tá? Ficaria assunto para uma próxima live ainda. Tá trazendo mentoria na parada aqui. Que é mais ou menos isso. Que seria a questão de eu conseguir visualizar de forma mental o resultado já alcançado, ou o resultado almejado, mas de forma já alcançada. Porque daí eu consigo pensar, lembra que de olhos fechados eu consigo sentir o resultado, e automaticamente todas as minhas ações tendem a me levar para aquele local do resultado almejado. Porque aí o meu corpo já conhece, a minha mente já conhece. É mais ou menos assim, ó. Quem ainda não pegou o 20K de seu aí, ó, feche seus olhos, se imagine no 20K. Gere toda essa estrutura de forma mental e sinta lá no 20K quando você estiver recebendo do Alessandro esse 20K. Isso faz, parece que não, mas isso faz uma diferença enorme, porque o seu corpo já sabe como é. E aí você vai gerar toda a sua estrutura, todas as suas ações, toda a sua geração de oportunidade para conseguir alcançar esse sucesso, porque você quer fazer parte, porque você já somos assim. E quer ver uma prova disso? Porque muitas vezes alguém, de repente, vou trazer uma experiência aqui, um exemplo negativo, né? Por que muitas vezes alguém pega e vem para perto da gente e vai nos dar um beliscão? Automaticamente a sua reação, às vezes ele nem deu ainda, mas sua reação já é de como se tivesse sentido a dor do beliscão. É ou não é? Tipo Por tomar uma que que isso... injeção, né? Você nem tomou e tá sentindo a dor. Boa, melhor ainda da injeção. Por que que você já tem aquele não quero, não quero? Por que que você... Porque mentalmente você já está sentindo. Essa é a maior prova do que realmente é a química do nosso corpo, como que isso funciona, né? E isso tem uma força enorme. Então, se você faz essa estrutura, né, de pensamento e vai além, chega lá na frente e vivencia isso mentalmente de olhos fechados, seu corpo sente. E seu corpo sentindo, automaticamente fica a um passo da realização, mas um passo muito curto. Que até a Isaura colocou dor fantasma. É exatamente nesse sentido. A gente está falando isso da dor, mas a gente pode trazer isso para dentro da positividade humana, né? Do pensamento positivo, do pensamento